Olá, caros amigos do Grupo Alta de Souza. Vamos ao nosso estudo dessa quarta-feira, dia 26 de agosto, iniciando com a página de abertura do livro Fonte Viva, psicografada pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. Lição 23, ante o sublime. Não faças tu comum o que Deus purificou. Atos dos Apóstolos 10:15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro, nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação de árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência no céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde as águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor, que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. E assim, fazemos nossa prece agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estudo, por mais um dia, pedindo para que abençoe o nosso estudo de hoje, que seja profícuo para todos nós, e que assim seja, graças a Deus. Bom, falando da providência divina, lembrando aqui, né, que no texto, logo no início desse texto, os espíritos comentam sobre os incrédulos que acham que Deus é grande demais para se ocupar das nossas coisas minúsculas que somos, né? Então já tem uma curiosidade aí, né? Uma incoerência, porque são esses mesmos incrédulos que acham que, por exemplo, a Terra é o único planeta habitado, né? Muitos desses que acham que Deus, se existisse, não se ocuparia de nós, que somos ínfimos, acham que um planeta ínfimo como a Terra é o único a ter possibilidade de ter vida, de ter habitantes. Então já é uma contradição aí, típica daquele que não quer estudar, que não quer aprender, mas quer criticar. Seguindo adiante no texto, os espíritos comparam Deus, né, a um fluido inteligente que permeia todo o universo. Por que eles usam essas comparações? Porque nós não temos possibilidade alguma de entender o que é Deus, nós não temos capacidade de entender o que é Deus, não temos capacidade de entender o que é o infinito, nem o que é a eternidade. Então, para a nossa cabeça tão limitada, para o nosso desenvolvimento, que é tão parco ainda de conhecimentos, é necessário que os espíritos simplifiquem o máximo possível para que possamos começar a ter alguma noção do que é a providência divina. E aí, a gente pode trazer também para efeito de comparação, né, a providência dos nossos pais, né? Nós, como seres encarnados, né, com uma vida física aqui, né, que varia de alguns minutos a algumas décadas, nós temos a gente pode fazer uma projeção da providência divina, lembrando da providência paterna e materna, né? Todos nós viemos ao mundo completamente dependentes, completamente desprotegidos e precisamos, né, de pessoas que nos criassem, que nos educassem e que nos transformassem em adultos
independentes para que pudéssemos seguir nossa vida. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar que essa providência paterna, materna, né, a providência dos nossos pais, muitas vezes se manifestou na forma de não, na forma de negação de coisas que achávamos que eram justas. Então, quantas vezes nós recebemos um não e ficamos frustrados, revoltados, indignados, nos sentindo, né, injustiçados, e sem saber que naquele momento aquele não era um ato de amor, era um ato de educação, era um ato que nos ensinaria e nos ajudaria a nos transformarmos em adultos, né, em pessoas de bem, em adultos com uma vida correta. Fico imaginando, lembrando, né, das vezes em que minha mãe me proibiu de jogar bola porque tinha prova, né, disse o não, né, quando eu queria sair e não ter hora para voltar, disse o não para mim em relação a algumas companhias que ela não achava boas, né? Meu pai dizendo não quando eu queria, né, com 13, 14 anos, queria dirigir, queria aprender a dirigir, achando que tentando convencê-lo, né, que era só para tirar o carro da garagem, botar o carro na garagem, e ele disse que não, que eu ia ter que esperar fazer os 18 anos, que ele mesmo tinha aprendido a dirigir com 30, então que eu poderia muito bem aprender a dirigir com os 18. Então, esses nãos todos, né, que a vida veio, que os meus pais vieram me dando, que na época, na hora, né, me revoltavam, me deixavam irritado, me deixavam, né, indignado, hoje, né, aos 56 anos, eu vejo o quanto esses nãos, né, o quanto a providência paterna e materna atuaram, né, para que eu me transformasse num adulto responsável né, e cumpridor dos meus deveres. E aí a gente pode fazer uma projeção, né, da providência divina em relação aos nãos que a gente recebe da nossa vida, né? Aos nãos que, que se apresentam para nós na forma de decepções, de frustrações, né, de perdas, de separações, né, de dificuldades que enfrentamos. E a gente pode entender que essas dificuldades, esses eventos que nós consideramos ruins, né, que nós consideramos negativos, na verdade, são manifestações da providência divina, são manifestações de Deus nos ensinando através das dificuldades, nos ensinando, né, através do, da decepção, da dificuldade, né, que nos tornam mais fortes, que nos tornam mais capazes de enfrentarmos outras dificuldades que virão e que talvez sejam maiores, mas que poderemos encarar de uma forma muito mais tranquila, muito mais resignada, porque aprendemos. Então, essa questão da providência divina que eu queria ressaltar aqui, porque nós temos a visão, nós, né, mesmo adultos, temos a visão da providência divina, muitas vezes de uma forma, de um ponto de vista de uma criança mimada. Né? O que a criança mimada acha? A criança mimada acha que todo mundo veio para servir, para fazer suas vontades. Né? Então, os pais têm que estar prontos para fazer a vontade, para comprar tudo o que eles quiserem, para fazer as vontades. A empregada tem que fazer todas as vontades. O professor não pode dificultar nada, porque também tem que estar ali posto no mundo para fazer as vontades. Então, nós, como crianças espirituais, temos essa sensação, temos essa atitude, né? Temos essa postura, né, de seres, de crianças mimadas e não conseguimos entender que cada não que a vida nos dá, na verdade, não é uma vingança de Deus, não é um castigo de Deus, ou não é implicância de Deus conosco, né? Na verdade, todos esses nãos que a vida nos apresenta são oportunidades que Deus nos dá de desenvolvermos limites, de desenvolvermos respeito ao próximo, de desenvolvermos amor ao próximo e de entendermos, muitas vezes, quando estamos em momentos de muita dificuldade, por exemplo, dificuldade financeira ou uma dificuldade num momento de saúde abalada, entendermos que, primeiro, temos que
olhar para o próximo quando isso tudo passar, quando o nosso problema financeiro for resolvido, quando a nossa saúde for restabelecida, olhar para o próximo e lembrar do quanto aquilo doeu em nós mesmos, né? E nos sentirmos, então, é, é, obrigados mesmo a ajudar o próximo, a não ficarmos inertes diante do sofrimento alheio, diante da dificuldade alheia. Então, isso é uma lição. Então, a providência divina né, através da dor, através da dificuldade, através do trabalho que nos é imposto, né, e das frustrações que nos são apresentadas, ela nos ensina a olhar, né, para o próximo e ver que aquela frustração que nos doeu tanto dói também no próximo e que nós não podemos ficar de forma alguma inertes, né, inativos ou indiferentes em relação à dor, ao sofrimento do próximo. Então, aí vem a providência divina. Quando nós pensamos na providência divina como Deus atendendo às nossas preces, a gente costuma, né, falar, né, quando tem algum desejo satisfeito, quando acontece alguma coisa de bom, Deus ouviu minhas preces, né, quando a gente tem algum alívio, né, e sem lembrar que Deus ouve as nossas preces sempre, só que Deus sabe muito melhor do que nós aquilo de que nós precisamos. Então, quando eu achava aos 12 anos, 13 anos, que eu precisava dirigir, porque era importante para eu dirigir, o meu pai, né, que via muito mais, estava vendo ali um irresponsável querendo aprender a dirigir e, eventualmente, né, aprendendo a dirigir, né, começa querendo guardar o carro na garagem, tirar o carro da garagem. Daqui a pouco, esse irresponsável espera o pai dormir, né, e aí pega a chave do carro, vai dar uma voltinha e aí causa um acidente, né, pode morrer, tirar a vida de outra pessoa. Meu pai já antevia aquilo ali, né? Minha mãe já antevia quando me dizia o não, né? Quando eu queria não ir à escola porque eu queria ir jogar bola, né? Eu me lembro disso, né? Um sábado lá que eu queria faltar aula na escola porque os meus colegas iam jogar lá no campo de futebol, lá no estádio do Olaria. Eu era louco para jogar ali e minha mãe simplesmente disse não, vai para a escola e acabou, assunto encerrado. Né? E minha mãe já estava antevendo que, né, que eu não seria um jogador de futebol e que eu precisaria estudar sim para poder, né, desenvolver uma profissão e conseguir me sustentar. Então, essas coisas é que a gente precisa entender, que quando nós temos uma frustração, é Deus nos ensinando, né, e nos tornando fortes para encararmos todas as outras que virão pela frente. Até que de tanto aprender, a gente vai evoluindo como espírito e as dificuldades vão ficando cada vez mais brandas e cada vez mais fáceis de superar, porque nós vamos ficando cada vez mais fortes. Creio que é isso, né? A providência divina a gente precisa entender nesse sentido, né? É Deus permeando toda a nossa vida e sempre, sempre para o nosso bem. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente precisa entender que é sempre para o nosso bem que aquilo tá acontecendo. Então, acredito que seja essa grande reflexão que a gente precisa fazer com esse texto, né, que os Espíritos nos deixaram aí através de Kardec, é pensar na providência divina como um ato constante de amor de Deus em relação a nós, um ato de ensinar, um ato de nos fazer melhores, de nos tornar mais fortes, para que aí sim a gente possa realmente é, estarmos completamente preparados para enfrentarmos tudo o que a vida, né, o que as nossas sucessivas encarnações vão nos apresentar né, de dificuldades e de necessidades que precisaremos, a necessidade dessas dificuldades para superarmos cada vez mais. E assim, eu espero que tenha sido tão útil para vocês quanto foi para mim essa leitura desse texto. E quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de ler, de estudar, mais essa oportunidade de fazer um estudo. Agradecer a Deus por cada não desse que a vida nos dá, que a gente possa enfrentar, né, cada vez com mais coragem essas vicissitudes, sempre tendo em mente, nunca deixando escapar o fato de que elas são atos de amor de Deus para nos ensinar, assim como nossos pais, né, para nos ensinar a evoluir, a aprender e a nos tornar cada vez mais fortes. Peço a Deus que fique conosco, que nos abençoe. Os bons espíritos também agradeço
pela inspiração, pela ajuda que sempre nos dão, que sempre nos trazem. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.